Bom, vamos começar a falar aqui então sobre conjuntos. Vamos começar aqui com conjuntos, já que conjuntos é a base de toda a matemática. Tudo que existe na matemática tem uma base em conjuntos. O que vem a ser esses conjuntos, né? Então, para definir um conjunto, nós temos que definir 3 tópicos, que é o conjunto, o próprio conjunto em si, o elemento e também a pertinência. Então, o que vem a ser a definição de cada um deles, né? A definição de conjunto em si é todo aquilo que tem um agrupamento de elementos. Essa é a definição de um conjunto. É um agrupamento de elementos. É quando a gente agrupa elementos. Mas o que é um elemento? O elemento é um objeto que atende, né, a uma pertinência. Um objeto que atende a uma pertinência. Então, qualquer coisa pode ser um objeto. Qualquer coisa pode ser um objeto. Por exemplo, aqui eu tenho um objeto, né? E aqui eu possuo um outro objeto. 2 objetos. Se eu falar a caneta, né? Eu estou falando deste elemento. Ele passa a ser o elemento da minha frase. É a caneta. Eu falo o adaptador. Esse passa a ser o meu elemento. Então, o elemento ele pode mudar, né? São objetos que, ao atender, né, uma pertinência, ele passa a ser elemento daquela situação. Bom, mas o que é essa tal pertinência? A pertinência, ela é uma afirmação que define o conjunto. É uma afirmação que define um conjunto. Por exemplo, eu tenho um conjunto de canetas, né? Tem essas 4 canetas. É um conjunto, um agrupamento de elementos. Eu tenho um agrupamento, né? Tá junto aqui, tá agrupado. Elementos por quê? Eles atendem, né? São objetos que atendem à pertinência. Ou seja, eles são objetos, mas passam a ser elementos, porque quando eu digo caneta, eu estou falando disso aqui. Então ele passa a ser um elemento. E essa pertinência é a afirmação, né, que define o conjunto. Então isso daqui eu estou definindo ele como canetas, né? Ser caneta. Então, se for uma caneta, faz parte desse agrupamento. Então faz parte do conjunto. Ou seja, o conjunto é quando eu pego elementos, né, objetos, que atendem a uma pertinência, que atendem a uma afirmação, que gera os elementos. Então, quando eu falo que eu tenho um grupo de canetas, né, um conjunto de canetas, eu estou dizendo que eu tenho objetos que se tornaram elementos porque são, né, canetas, já que eu disse que a pertinência é ser caneta, e eles pertencem a um grupo. Então, isso define o conjunto. Matematicamente falando, eu posso definir um conjunto como, por exemplo, o conjunto dos números. Então, conjunto dos números, eu posso ter aqui o número 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Eu posso ter o conjunto das letras. Letra A, B, C, D e por aí vai. Posso ter um conjunto de figuras. Conjunto de figuras. Uma bolinha, um quadrado, um triângulo e por aí vai. Então, são agrupamentos. Quais são, né, as pertinências? Isso daqui é número. A pertinência é número. Aqui, no caso, são letras. Então, é letra a pertinência. É ser uma letra. Aqui, ser uma figura. Uma figura geométrica, né? Um plano. Então, o círculo, o quadrado, o triângulo, são todas figuras geométricas. Então, a pertinência, ela define o conjunto. Esse conjunto aqui está definido pelo número. A pertinência, número. Agora, esses daqui são elementos. Por quê? Eles atendem essa pertinência ser número. O A, por exemplo, não é elemento desse conjunto N, porque ele não atende a pertinência ser número, mas ele atende a pertinência ser letra. Portanto, ele se torna elemento desse conjunto L. E isso define tudo aquilo que é um conjunto, né? Na matemática a gente vê bastante isso acontecendo.
Eu posso escrever esses conjuntos de várias formas. Eu só não posso esquecer de colocar o nome do conjunto. O nome do conjunto sempre é uma letra maiúscula. E os elementos, caso sejam letras, são sempre minúsculas. Mas por que isso? Por exemplo, eu vou criar um conjunto aqui de consoantes. Conjunto C, de consoantes. Eu vou ter a letra B, C, D, F e por aí vai. Se eu falar para você o elemento C, eu escrevo C. É esse C ou esse C? Né? Eu escrevo um C maiúsculo. Ele vai ser esse daqui. Se for minúsculo, esse daqui. Então, quando eu coloco uma letra maiúscula, eu estou definindo todo um conjunto. Quando eu coloco letra minúscula, eu estou definindo apenas um elemento desse conjunto. Né? Então, vale sempre a gente verificar essa diferença. No mais, é isso daqui que é um conjunto. É um nome, elementos e uma pertinência que vai definir esse conjunto. Bom, esse vídeo só gostaria de deixar claro o que é o conjunto, e agora a gente vai dar continuidade escrevendo diversas formas, né, as diversas formas de se escrever um conjunto.